Olá a todos, acadêmicos da disciplina de Introdução à Administração, Facom Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina, ainda na modalidade à distância. Penso eu que seja o último material à distância antes da nossa retomada às aulas presenciais. No nosso último encontro, nós, como já dito, finalizamos as discussões das teorias administrativas, que são a base da nossa disciplina, e ao finalizá-las, eu, professor, fiz uma relação desse conteúdo todo abordado até o momento com a essência da administração e com a essência da disciplina de administração. Se pudéssemos, melhor dizendo, apresentar a gestão, a administração em poucas palavras, nós apresentaríamos o conceito da teoria trazida por Henri Fayol, que as organizações elas representam processos de planejamento, organização, direção com liderança e controle. E foi dito no nosso último encontro que todas as discussões, reflexões, conceitos, todas as nossas aprendizagens, bem que se dizer, elas se referiam a essa fase inicial de planejamento, de organização, de direção com liderança e não necessariamente com controle. Por isso que neste momento, findadas as teorias, como professor eu escolho algumas temáticas que ainda são relevantes para a gente entender um pouquinho melhor esse mundo da gestão e das organizações que é tão complexo. E aí a gente traz, então, a última letrinha da proposta de Fayol, que é o controle. A palavra controle ela é também uma palavra bastante utilizada pela gente, claramente a gente sabe o que significa. A gente tem vários sinônimos para controle e um deles é justamente a averiguação. É muito importante que nós pensemos um pouquinho nessa averiguação e sua relação com a palavra planejamento. O planejamento, que é a função do administrador, é justamente o somatório de ações e organizações dessas ações para que a gente atinja um dado objetivo. O fato de planejarmos não significa necessariamente que vamos atingir esses objetivos e metas desejadas por uma infinidade de questões que já foram vistas, por contingências, por questões internas da organização, questão de motivação, de liderança, de recursos ou ausência de recursos, por isso a necessidade do controle. Não existe controle sem com que o relacionemos com planejamento, e não existe planejamento sem que o relacionemos com a palavra controle. E aí a gente se pergunta em que momento acontece esse controle. As organizações têm bem definidas, bem delineados sistemas de controle. Isso acontece por meio tecnológico, isso acontece pessoalmente, por observação, por participação. Então, nós precisamos muito saber que controlar diz respeito à garantia de produção, à garantia de conformidade, à qualidade, com cumprimento de prazos dentro de um programa adequado de custos. Então, nossa última teoria, dentre as teorias modernas e contemporâneas, a gente falou muito sobre qualidade total. E falar de qualidade é ter essa garantia de que os controles são efetivamente colocados em práticas. É uma parte desse processo de direção, de averiguação dentro das organizações.
O controle ele pode dessa forma acontecer ao final de um processo produtivo, mas ele também pode acontecer durante a execução desse processo e até mesmo antecipadamente, mas muito mais durante o processo e ao final do processo. E na teoria da qualidade total, a gente fez inclusive uma menção de que nessa atualidade em que nos deparamos, ah, muito mais se preocupa em controlar o durante do que propriamente o depois. Porque quando se controla o depois, já existe muitas vezes a condição de nos depararmos com um erro. E uma vez que nos deparamos com um erro, por mais que nós corrijamos esse erro, a gente percebe que houve perda de tempo, de dinheiro, de empenho, de comprometimento durante o processo. Então, por que não evitar o erro, a discrepância, a não conformidade, trabalhando com controles anteriores à finalização do processo? Não é fácil controlar. E problemas existem nas organizações, em especial naquilo que se relaciona ao controle, né? Geralmente nos deparamos com gestores que confiam demais no papel daqueles que produzem, que colocam a mão na massa efetivamente, e essa confiança faz com que ações de controle não sejam colocadas em prática. É muito comum no âmbito organizacional o desvio da culpa, então, uma vez que se depara com um problema, é bastante, é bem mais fácil, digamos, se eximir de qualquer responsabilidade, colocando a culpa no outro, né? Então, essa não conformidade não dependeu de mim, ela veio de outro, né? É uma tendência do indivíduo atribuir aos outros uma responsabilidade que também era dele. A fuga, né? Nós, como indivíduos, temos uma tendência a buscarmos aquilo que é mais simples de ser executado, e isso nem sempre é positivo. Olhar muito para o passado e resistir às mudanças, e a própria omissão de alguns gestores que mantêm com eles informações que talvez fossem importantes também aos demais da organização, ah, se fossem compartilhadas. Então, todas essas condições acabam sempre dificultando ações de controle. Só conseguimos controlar algo quando esse algo é bastante claro para todos aqueles que estão envolvidos diretamente e indiretamente. Então, se existe omissão, se existe uma tendência de colocar a culpa no outro, se existe uma tendência de eu executar aquilo que é mais fácil ou de eu confiar demais nos outros, acaba que eu encontro dificuldades para desenvolver qualquer ação de controle na minha organização. Então, a máxima é que quem controla precisa sempre fugir do que está exposto neste quadro amarelo e partir para o princípio da transparência, do princípio do envolvimento de todos. Todos aqueles que trabalham na organização precisam ter sim noção de como vai a parte contábil, financeira, mercadológica, como que vai a parte de produção, como que vai a questão da integração entre as pessoas, da motivação, dos níveis de motivação, dos papéis de liderança, das comunicações e das relações que acontecem dentro da organização. Nós temos aqui, de acordo com Batman, que é um dos autores indicados na bibliografia de vocês, um conceito de controle. Ele diz que controle é qualquer processo que orienta as atividades dos indivíduos na direção da realização de metas organizacionais. Então, é um passo fundamental, e um passo fundamental que diz respeito que aquilo que deve ser feito
é exatamente aquilo que a organização e o consumidor precisam. E abrir mão das vontades próprias dos indivíduos. Porque inconscientemente ou conscientemente, os indivíduos e os colaboradores das organizações tendem a fazer aquilo que eles gostam ou que eles querem. E isso faz com que tome surgimento aí desvio de objetivos e de metas, né? Então, esse controle é tão importante justamente para culminar naquilo que a organização almeja, que o cliente almeja, que a gente tanto abordou quando discutimos a questão da qualidade. Eu preciso controlar para eu garantir qualquer tipo de qualidade. Qualidade, seja pela expectativa do cliente, ou pela conformidade do produto, ou pela utilização do produto, ou pelo valor que se atribui ao preço do produto. Então, as organizações precisam ter definidos sistemas de controle, sejam eles manuais, presenciais, sejam eles tecnológicos, mas sistemas que possam medir o progresso na direção de um desempenho planejado, um sistema que possa aplicar medidas corretivas para garantir que o desempenho esteja alinhado aos objetivos dos administradores, e aí a gente vai se perguntar: eu faço isso antes, durante ou depois? A gente sabe que controlar antes é de certa forma complicado se a organização ela não tiver um controle muito grande de recursos, de fornecedores, um domínio amplo do próprio ambiente, ela vai ter uma certa dificuldade de fazer um controle prévio. O controle durante, simultaneamente, o processo, ele é bastante comum e bastante pertinente, já que controlar o produto final, averiguando conformidades e não desconformidades, talvez faça com que o gestor se depare com certos problemas que poderiam ter sido evitados, né? Então, a questão da qualidade total, que a gente falou da inspeção e da prevenção, né? Hoje nós partimos para um princípio da prevenção. Não buscamos encontrar erros ao final, mas procuramos evitá-los. Por isso que o controle simultâneo, que a gente chama, que acontece durante o processo, é tão bem-vindo e comum. E para aquelas organizações que conseguem ter essa visão holística, generalista, entender muito bem o seu microambiente, o ambiente de tarefa, o macroambiente, muitas vezes antecipar essas ações de controle, né, que estabelecem parâmetros de desempenho, que medem desempenho, que comparam desempenho com parâmetros e que vão determinar a existência de desvios ou não para uma possível tomada de medidas corretivas. Se fôssemos esquematizar esse ciclo de controle, nós teríamos, de certa forma, esse, esse encaminhamento de ações. As organizações, elas para cada ação precisam desempenhar parâmetros de desempenho. O que é estabelecer parâmetros de desempenho, perdão. O que é aceitável e o que não é aceitável? Até que ponto eu considero uma determinada ação aceitável ou não? Então, como se fossem manuais, os próprios projetos de produtos vão trazer essas limitações, vão trazer essas fronteiras daquilo que pode e daquilo que não pode. E uma vez que eu coloco o meu processo produtivo em prática, eu vou conseguir comparar o que eu estou produzindo quais com os parâmetros aceitáveis. Se essa comparação do que está sendo produzido com os parâmetros aceitáveis culminar numa resposta de que a produção está dentro dos limites, eu vou seguir e continuar o meu trabalho. Se essa comparação do que eu estou produzindo com os parâmetros colocados não estão em conformidade, eu vou ter que então determinar onde acontece o desvio e qual é o desvio encontrado e justamente tomar medidas que sejam corretivas. Então, a gente pode fazer essa análise ao fim, ao meio ou mesmo antes. O aspecto principal é que desvios precisam ser
corrigidos. E esses desvios precisam ser localizados, já que um produto depende de uma série de etapas nesse processo produtivo, eu preciso encontrar justamente onde está esse gargalo para que eu possa tomar medidas corretivas. Vale a ressaltar que quando a gente fala em controlar, em buscar ações que busquem essa avaliação de desempenho, esse controle ele não se restringe somente a uma esteira de produção, por exemplo. Né? O controle ele pode estar relacionado a quantidades produtivas, né? Nós temos uma expertise em produzir 20 tênis por dia. Por que estamos produzindo 18 ou por que estamos produzindo 25? Que características eu encontro nesse meu processo que me fazem ficar em alerta? E a qualidade, o tempo utilizado, o custo, o controle permeia, então, por uma série de questões nas organizações. Esse controle ele pode ser feito por relatórios oficiais, e daí quando trabalhamos a questão do sistema de informação e a gente mencionou da relevância da tecnologia nesse desenvolvimento e aplicação de sistema dentro das organizações, sejam em determinadas funções ou de forma mais generalista, então esses relatórios oficiais que vão traduzir dados e informações. Relatórios verbais é uma forma bastante comum de controle, onde o colaborador diariamente busca o seu gerente e relata todos os acontecimentos para que esse gerente possa se posicionar, e a própria observação. O gestor se enfronhando, entrando nas zonas produtivas, para ele também observar o funcionamento das máquinas, o posicionamento dos colaboradores, a relação dos colaboradores e sentir um pouco desse clima organizacional. Né? Essa utilização de relatórios oficiais, de relatórios verbais, de observação, elas vão permitir que os problemas sejam detectados e que se foque nesses problemas especificamente, que é o que a gente chama de princípio da exceção. Gasta-se muito menos em focar naquilo que está dando errado do que, de repente, ficar fazendo análises aí de toda a linha. Se a gente tem um sistema de controle efetivo, a gente consegue projetar ou deixar bastante claro onde está o problema e se dedicar nessa exceção e tentar corrigir. Sobre os tipos de controle, então, que já foram brevemente mencionados, nós temos os que a gente chama de controle preliminar, os controles simultâneos e os controles por feedback. Controle preliminar, o nome deixa claro, ele acontece antes da produção em si. Ele é orientado para o futuro, ele evita que problemas surjam. E nós temos uma teoria que abordou bastante isso, que é a teoria que trata da qualidade total. Em se falando de qualidade, há de se desconsiderar a existência de problemas. E se tratamos de problemas, a forma de desconsiderá-los é justamente evitando com que eles aconteçam. E daí o nosso controle precisa ser bom o suficiente para que esses processos não culminem em discrepâncias. Não se esperam os resultados para compará-los aos parâmetros e metas. As próprias atividades são de antemão limitadas pelo administrador. Então, nós temos vários exemplos que podem ser dados, mas eu vou trazer um exemplo simples, por exemplo, de uma linha de produção em que os colaboradores têm autonomia até um certo limite. O gestor diz: se um dado processo for ultrapassar X reais, é importante que esse colaborador então procure seu superior para que esse superior dê um aval de continue ou não continue. É uma forma de se manter um controle antecipadamente à finalização
do processo produtivo, né? Então, inúmeras são as formas de controle antecipado, esse é só um exemplo bastante comum que eu dei para vocês. Controle simultâneo é a alma de qualquer negócio, esse é um controle mais comum, já que o controle preliminar ele depende muito de uma compreensão ampla de microambiente, ambiente de tarefa e macroambiente, mas esse controle simultâneo ele acontece enquanto os planos estão sendo implementados, enquanto a máquina está funcionando, existe gente controlando ou tecnologia controlando. Então, sistemas tecnológicos eles vêm auxiliar bastante esse controle simultâneo. Capacidade, quantidade, orçamento, participação do colaborador, tempo restante para a produção, etc. Eu trago um exemplo aqui, os próprios aeroportos, né? As malas nas conexões, elas precisam caminhar por esteiras e chegar na aeronave certa, no tempo certo, para que o cliente, quando chegue no destino, a sua mala esteja ali, à espera dele. Então, é um controle simultâneo constante, com utilização de câmeras, funcionários qualificados, tecnologia, equipamentos, esteiras, e dentre tantos outros tipos de controle, né? Nós temos empresas que desenvolvem determinados produtos e o funcionário, quando ele começa a atividade dele, automaticamente o computador registra quem está fazendo, que horas começou, que horas terminou, se os passos foram seguidos conforme previsto, se houve alguma discrepância, e aí os gestores ficam de olho nesses relatórios em tempo real que os computadores lançam, justamente para que eles podem detectar um dado erro no momento em que a responsabilidade da ação era de uma determinada pessoa e facilmente corrigir essa questão. E o controle por feedback, ele resulta desse controle simultâneo, seria um controle final, né? E que vai acontecer aí a partir de uma análise final de produção ou mesmo da união de informações dos inúmeros relatórios e análises. São tipologias que se completam e essa controle por feedback é também muito importante para as ações corretivas. Então, esses três tipos de controle, nós temos um controle simultâneo e um controle de feedback bastante próximo um do outro, porque um acontece durante e um acontece depois, mas esse que acontece depois, ele é resultado da ação que foi executada, e nós temos esse controle preliminar, né, que é a grande intenção das organizações, mas um pouquinho mais dificultoso, porque ele exige uma compreensão macro muito maior no âmbito das organizações. Quando a gente fala de controle, a gente acaba inevitavelmente acessando o que se denomina de auditoria, né? Muitas organizações, sejam elas públicas ou privadas, elas passam por auditorias. Auditorias são eventos de análise, são momentos em que aquela organização recebe uma dada equipe competente para que essa equipe possa analisar e fazer um levantamento de como acontecem os processos, elencando os aspectos negativos e positivos. Né? Nós temos aqui que a auditoria é um exame sistemático das atividades desenvolvidas em determinadas empresas ou setor, cujo objetivo é averiguar se elas estão de acordo com as disposições planejadas ou estabelecidas e se houve uma implementação dessas ações de forma eficiente, eficaz e adequada, né? As organizações, elas geralmente, quando passam por uma auditoria, elas vão passar por uma auditoria interna ou auditoria externa, ou seja, uma equipe vai analisar a situação daquela organização
no intento de controlar e levantar até conformidades e não conformidades, ela pode ser uma equipe interna da própria organização, ou ela pode ser uma equipe externa, ou seja, pessoas que não pertencem àquela empresa vêm até essa empresa para desenvolver uma análise dela de uma forma um pouco mais neutra. Isso é bastante comum no serviço público, né? Uma dada organização está passando por uma averiguação no intento de levantar falhas, erros, problemas, e quem faz essa averiguação é um corpo técnico competente advindo de uma outra organização. Não necessariamente as auditorias externas, elas só acontecem no setor público, elas acontecem também no setor privado. Inclusive, concorrentes avaliam uma outra empresa que no cotidiano elas trabalham com a oferta do mesmo produto ou serviço. E isso é uma prática comum e bastante positiva no sentido de que ela permite você desenvolver um benchmarking, conhecer tudo de bom que a sua concorrente tem para tentar trazer para a sua realidade, mas também conhecer as fraquezas delas, né? Então, equipes de controle, quando desenvolvem o seu papel, esse papel pode ser denominado de auditoria. Auditoria interna, um próprio grupo de profissionais da empresa vai analisar a empresa a que trabalham, e isso permite um conhecimento, uma interação, conseguir se colocar no lugar do outro, do colega, enxergar as dificuldades que o colega tem nesse simples processo de controle, ou ela acontece de forma externa quando a gente recebe essas comissões. Por exemplo, o curso de vocês é avaliado pelo Ministério da Educação. Então, num dado momento, durante a faculdade de vocês, e isso acontece em período de tempo, o MEC ele define uma comissão de 3 professores de outras instituições do Brasil, e esses 3 professores vão vir até o FMS e analisar todo o projeto e o planejamento do curso que vocês estudam. Esses 3 profissionais vão se debruçar nos documentos, como projeto pedagógico, vão fazer uma reunião com o coordenador, com o diretor, vão fazer uma reunião com os alunos, vão analisar as notas do ENAD e vão levantar todos os problemas existentes no curso, dando um prazo para que a coordenação do curso providencie é, as arrumações, digamos assim. Essas auditorias internas ou externas, elas desenvolvem as análises nos mais diversos setores e espaços da organização, e é bastante comum um olhar especial nesses controles orçamentários, financeiros e contábeis. Não que não se avalie outras questões, mas a gente sabe que as organizações prezam muito por seus orçamentos, para os seus controles financeiros e para os seus controles contábeis, justamente para saber como é que anda a saúde da organização nesse aspecto. Sobre ainda a questão do controle, já que foi dito que o controle não é um processo fácil e que muitas vezes ele gera algum tipo de reação, é até aceitável que as pessoas sintam-se um pouco melindradas ao serem analisadas e avaliadas, essas análises, esse controle, então, vão trazer algum tipo de reação sempre nas organizações, positivos e negativos. A gente já falou da importância de se controlar, em especial no momento em que a qualidade é tão questionada. Mas se eu controlo, significa que eu defino metodologias para controle. E há de se tomar muito cuidado para que essas metodologias não engessem a própria estrutura da minha organização. Se eu tenho métodos de análise
eu tenho que tomar muito cuidado para que essa metodologia existente não transforme meu quadro de recursos humanos num exército de robozinhos que agem todos iguais, amarrados, presos, que não tenham liberdade, que não exerçam sua criatividade. Isso em detrimento do controle. O controle é necessário, mas ao mesmo tempo a empresa precisa ser fluida, a empresa precisa ter vida. O que a gente chama de comportamento tático, eh, dependendo da forma em que eu desenvolvo esse controle, eu preciso olhar muito bem para os meus recursos humanos, porque eles podem criar táticas no sentido de confrontarem com a gestão, com a imposição da gestão nesse processo de controle, ou eles podem se organizar criando táticas até mesmo para enganarem esse sistema de controle. Então, o sistema de controle, acima de tudo, precisa ser aceito pela totalidade. Daí a questão da transparência que eu falei alguns minutos atrás. Controle, ele é sinônimo de transparência, de participação. E eu preciso fazer com que meu grupo de colaboradores aceite esse sistema de controle para que eles não criem táticas para burlar esse sistema de controle. Né? E a questão da própria resistência individual ou grupal, porque muitos colaboradores às vezes acham que eles não estão sendo respeitados como pessoas, como indivíduos, como humanos na organização, dada a rigidez do sistema de controle, e isso acaba trazendo ruídos no próprio clima organizacional. Então, sabemos que o controle é importante, vimos que esse controle pode acontecer antes, durante ou depois, em graus de dificuldade maiores ou menores. Vimos que quando esse controle é feito por equipes, nos mais diversos espaços e setores e âmbitos da organização. Esse controle é chamado de auditoria e ele pode acontecer por equipes internas da organização ou por equipes externas, e que essas equipes externas acabam, ao fazerem a auditoria, não só levantam o problema, mas como trazem para si uma carga de aprendizagem e experiência bastante grande. E agora que esses controles devem sempre priorizar parâmetros válidos de desempenho. Se eu quero controlar algo, eu preciso ter a certeza de que esse algo é passível de execução pelos meus colaboradores. Né? Como nos deparamos hoje com gestores que pedem coisas impossíveis para os seus funcionários e depois dizem que os funcionários não têm as habilidades ou não são competentes para isso. Então, eu preciso ter parâmetros válidos e reais de desempenho. Eu preciso fornecer as informações adequadas, inclusive quando se encontra o erro, conseguir dar um feedback para os meus funcionários. Qual erro foi encontrado? Por que que esse erro foi encontrado e onde ele foi gerado? O controle não serve só para o gestor, para o administrador da empresa. Esse controle, a resposta, o laudo, o resultado dele precisa ser para todos. E eu preciso ter a consciência e a certeza de que os meus colaboradores aceitam o sistema ou a forma em que eu executo esse controle. Eu preciso que todos enxerguem esse processo, justamente para que a gente não tenha táticas criadas para burlar isso, ou resistências, ou algum tipo de insatisfação, já que todas essas questões refletem em problemas para a próxima. Questões bastante simples e que cada empresa vai encontrar o seu meio ou a sua forma, mas já que a organização se resume em planejar, organizar, dirigir com liderança e controlar, é que se considera interessante trazer algumas palavras sobre controle e dentro das realidades, das estruturas, do dimensionamento das organizações,
é que serão definidas as pessoas que vão controlar, se só uma ou se várias, se esse controle vai ser prévio, simultâneo ou depois, se ele vai ensejar em relatórios formais, advindos de sistema ou relatórios verbais ou mesmo observação, eh, e quais pessoas, quais instâncias esse controle ele vai se envolver. O que a gente não pode deixar de pensar é que em tempos de tantas exigências nos bens e produtos e nos serviços, a gente não pode se esquecer que esse sucesso da organização enseja muito no planejamento e na forma que se controla. Por isso, a indissociabilidade desses dois elementos, planejamento e controle. Apresento para vocês as referências, lembrando que o Batman, Administração Construindo Vantagem Competitiva, o Maximiano, Introdução à Administração, o Silva, Teorias da Administração, são livros bastante utilizados e que fazem parte aí das bibliografias das disciplinas de Introdução à Administração. Espero vocês na próxima aula, dessa vez presencial, e agradeço muito pela atenção de todos. Até logo!